dia, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje, mais uma vez, é dia de dossiê. E, gente, vídeo hoje divide aqui em 4 temas e vamos começar falando deles, os pilares de sustentação da democracia brasileira, os jornalistas do consórcio. Diversas coisas aconteceram no dia de ontem que mais uma vez demonstram toda a hipocrisia dessa galera. Não precisa nem ir muito longe. Vocês vão ver o que a gente vai comentar rapidinho para depois entrarmos no principal tema do vídeo de hoje. Foro de São Paulo. Tenho certeza que vocês conhecem o grupo, sabem o que eles andam fazendo, fizeram em verões passados. Só quero trazer outra abordagem para a gente comentar ao longo do vídeo de hoje. E como sempre, quero fazer uma certa retrospectiva histórica, trazer algumas matérias um pouco mais antigas e também, comentar sobre o caso de ontem, o Dilma aí falando que se orgulha de ser chamado de comunista, dentre outras coisas. Enfim, acho que vocês vão gostar sobre essa história. Pelo menos o seguinte, vocês sabem quando foi a primeira vez que a imprensa brasileira falou do Foro de São Paulo? Qual foi o veículo? Quando foi que a Globo falou pela primeira vez? Falou o quê? A Veja? Quem foi que fez a primeira denúncia na Veja? São algumas coisas interessantes, até pra gente ver como foi o fluxo da história no Brasil que nos trouxe até o dia de hoje. Depois, o terceiro tópico, não menos importante, é um tópico até meio longo. Vamos falar de Jair, vamos falar do Dilma, os embates entre esquerda e direita e algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no exterior, que eu acho que são bem relevantes. E se não der tempo, tem mais um assunto extremamente importante, que é Bolsonaro sempre preocupado com o nosso Brasil. Mas vamos lá. Vejam só isso daqui. A Folha de São Paulo fez questão de dar destaque no dia de ontem algumas manchetes internacionais falando de painho. Toda a mídia. Em nova gafe, Lula se queixa de porções pequenas na Itália e na França. Essa foi uma das manchetes. Pouco diplomático. Brasileiro ecoa de Bloomberg há 2 tempos falando que pode ser gulodice, mas gosto de quantidade. Aí o Dilma passando vergonha não só no Brasil, mas também no exterior. Só que a mesma imprensa que solta essas notinhas e que são críticas meio leves, é a mesma imprensa, gente, ainda mais aqui que você vê que é o UOL, que é do grupo aí Folha de São Paulo, que trata 2 situações que deveriam ser abjetas, mas de formas diferentes. No dia de ontem, um cidadão aí foi preso, cometeu um crime absurdo contra pessoas pequenininhas. É o rapaz ali da direita. Só que vejam como são as coisas. Quando uma coisa abjeta, inaceitável na sociedade aconteceu no ano passado, e a imprensa podia jogar culpa em Bolsonaro, é que eles fizeram questão de falar? Bolsonarista que fez isso com petista, tudo mais, tem alta, tem o blá. Aí faz todo aquele estardalhaço. No dia de ontem, o mesmo veículo preso por abuso, em mala, fez campanha contra uma coisa lá, Só isso. É porque porque a imprensa brasileira não destacou quem era este cidadão. Vamos ver aqui algumas rápidas imagens. O Fábio Van Garten compartilhou aqui ontem uma postagem no Twitter, onde você vê que o cidadão que foi preso estava num comício que não parece ser de Bolsonaro, não tô conseguindo identificar. Veja assim, algumas bandeiras vermelhas, veja o número 1, tem um número, acho que 3 também juntos, seria o número 13, não sei, Não sei. O Nicolas compartilhou uma postagem do Instagram do rapaz que foi preso e tem ali, a gatinha viciada e assistindo o que eu não sei. Aquele rapaz ali tem uma cara de espertinho, Parece até uma foca, mas eu não sei quem é aquele cidadão com fones de ouvido. O Janones fez uma postagem, isso aqui em outubro de 2022, acusando o Bolsonaro de absurdos, que foi aquela história lá do pintou o clima, que a esquerda fez questão de distorcer. E quem que aparecia para crucificar Bolsonaro e respaldar a teoria maluca do Janones? O cidadão que foi preso. Ainda falava assim, que o Bolsonaro, ele claramente pintou um clima com conotação de ousadia. Pare de passar pano, para quem comete esse tipo de crime. E o engraçado é que ele está sendo preso, ele foi preso exatamente por esse tipo de crime. Esta é
a hipocrisia da esquerda. E tem inúmeras postagens, aqueles filtros, né? Eu sou mais esse candidato, eu defendo isso, eu defendo aquilo outro. Mas, obviamente, a imprensa abafa, porque a imprensa no Brasil hoje, em sua grande maioria, ela não está preocupada com o Brasil. Não tem a preocupação de Brasil. Pensei até que não, vamos ver agora, né? Bolsonaro vai ficar inelegível. Se depois que Bolsonaro ficar inelegível, vamos falar de Brasil. Mas não. O único foco, na verdade, o maior foco da imprensa hoje é a construção de uma metanarrativa que favoreça um projeto de poder. Que projeto de poder é esse? Um projeto que não passa pelo conservadorismo. Isso é uma certeza. Se é uma agenda globalista, se é uma agenda aliada do BRICS, se é uma agenda woke, se é uma agenda ESG, se é uma mistura de tudo isso, o tempo vai dizer. Mas Brasil e conservadorismo não tem espaço. Então é por isso que a imprensa tem que destruir a imagem de Bolsonaro, e quando é em relação a algum outro grupo que ajude, né, nesses caminhos democráticos, aí vem aquela passada de pano básica. O cara ainda tá ali, ó, Bolsonaro, papa-anjo, gosta disso, daquilo outro. Essa é a esquerda democrática que a imprensa ama. Ainda sobre a imprensa brasileira, o lixo da Rede Globo, que está cada vez pior. E mais uma comparação aqui, eu trago outro jornal da grande mídia. A gente comentou sobre ontem, acho que anteontem também, mostrando diferenças sobre o mesmo tema. E como sempre, a Globo age de uma forma absurda. No dia de ontem, o Brasil teve uma perda, assim, realmente não aparece nem quantificar. Não é qualquer cidadão que nos deixou ao longo do dia de ontem. Foi um rapaz chamado Alisson Paolinelli. Olha a grandeza do cara em uma pequena manchete, né, da Folha de São Paulo, subtítulo: Ministro da Agricultura que foi indicado ao Nobel. Pioneiro na agricultura tropical, ex-ministro, foi um dos responsáveis pelo país sair da dependência alimentar. O Brasil antes era dependente de comida e o Brasil passou a ser exportador. E hoje é uma das nações que mais produzem alimentos no mundo. O cara revolucionou a Embrapa. É uma espécie de herói nacional. Mas como é que a Globo trata esse grande brasileiro? Perde a vida, Alisson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura da ditadura militar. Da ditadura! Você entende como são as coisas? Essa porcaria aqui é a assessoria de comunicação extraoficial do Lula. Estão, né, em torno de um projeto contra o Brasil. Não tem espaço para o Brasil na Globo. E o subtítulo ainda assim, ó. Engenheiro era considerado, né, uma das principais referências do agro brasileiro, sendo responsável pela modernização da Embrapa. Aí, olha só. Ele foi indicado ao Nobel e foi citado por Bolsonaro na ONU. Ó, Bolsonaro citou ele. Olha os grandes feitos. Tem que enfiar Bolsonaro e a ditadura no meio. O agro, você sabe o que é o agro, né? O que o Lula acha do agro? É a mesma opinião da Rede Globo. Aí, continuando, ainda sobre a Globo. Nos últimos dias, a turminha soltou a nota. E talvez uma das primeiras vezes no Twitter brasileiro temos um duplo twist verificado. A nota original falava que Rancho de Zema, né, governador de Minas, investe 41 milhões para reformar a estrada que leva a sítio de sua família. Manchete lá que a Globo escolheu colocar a foto do Zema. E aí o contexto dos leitores era o seguinte: a recuperação da via em questão abrange uma área de 107 quilômetros e se somará aos 637 quilômetros já restaurados pelo governo de Minas Gerais. Segundo o governo, o segmento da MG 428 não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas, sendo apenas alvo de operações tapa-buracos. Para dar um pouco mais de contexto, para parecer que, pô, bicho, tu tá indo lá de, assim, o Zema dando uma de Juscelino, né? Não é bem assim. Calma, Rede Globo, calma, deixa de militância. Aí o Igor, lá do Flow Podcast, ele posta isso e coloca 3 itens, né? Ele fala assim, ó, essa ferramenta é indispensável. A ferramenta para dar contexto e trazer um pouco mais de contexto para os fatos. Item 2, isso é uma vergonha para um jornal desse calibre. Não, vergonha é alguém ainda ler a Rede Globo. Né? Ler e assim, achar que ela é a mais pura verdade do planeta. Ler tem que ler, mas já que ali só tudo verdade, eles não mentem. Item 3, vai tomar naquele lugar, Globo. Aí um jornalista da Globo, não sei se foi o cara que escreveu a nota, ele tomou um duplo twist verificado. A nota que tomou um fact-checking
da comunidade, ele foi lá, deu RT e tomou também mais um fact-check. Eu nunca vi isso na história. Você vê aqui, ó. Esse é o fact-check da nota da Globo e esse é o fact-check que o Guilherme Caetano tomou. Vocês chegaram a ver isso? Aqui está um exemplo de como o Twitter se tornou mais permissivo e até fomentador de desinformação sobre Elon Musk. Que desinformação tem aqui, rapaz? Aqui é só informação extra. Qual a desinformação? Publicamos nesta semana passada a matéria contando que Zema vai reformar uma estrada que leva a sua cidade natal até o seu rancho. Mas não tá falando que vocês mentiram, não, tô trazendo um contexto que eu acho que é muito importante. Aí ele toma outro verificada. O programa de notas da comunidade não funciona pelas regras da maioria. Para identificar notas úteis a uma grande variedade de pessoas, as notas exigem acordo entre os colaboradores que às vezes discordam em avaliações anteriores. Isso ajuda a evitar avaliações injustas. Essa ferramenta do Twitter, a nota só se torna pública a partir do momento em que o Twitter detecta que pessoas de bolhas diferentes concordam que aquela nota é útil. Tá entendendo? Mas vai tomar outra verificada. E depois ele dobra a meta. Ó. Notas da comunidade, em vez de criar um mundo mais bem informado, como vai ser no Twitter, neste caso permitiu que pessoas sem interesse nem experiência alguma em informar corretamente contribuíssem para tornar a rede social mais desinformativa e confusa. E ele toma mais uma verificada. O programa de notas da comunidade não faz distinção entre os colaboradores. As notas exibidas passam por critérios como a apresentação de fontes que as embasem e são julgadas por pessoas de diferentes vieses. Só que a Globo não sabe o que é isso. Viés, diferente da Rede Globo, não tem. É todo mundo passando pano e apoiando Dilma. Esse é o padrão Rede Globo de jornalismo. Falando rapidinho sobre um caso, porque a gente está falando de jornalismo brasileiro. E aí, feliz de ver aqui, a Bert entrou em campo para prestar aí solidariedade à Jovem Pan. Eram algumas notas. Caçar a concessão da Jovem Pan é medida extrema, e realmente é. Ação contra a Jovem Pan é preocupante, diz a Bert. O Ministério Público Federal de São Paulo entrou com ação civil pública que pede o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à emissora. E eu quis trazer esse caso aqui, por mais que eu tenha certeza que vocês viram essa questão aqui da Bert, para mostrar esse lindo tweet da... Não sei o que a Joyce hoje ela é, se é influenciadora, se é coach, se é personal trainer, se é jornalista, não sei. Mas, né, da ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que fez carreira, né, ganhou destaque na Jovem Pan, para falar assim, ó, que o Ministério Público pediu cancelamento das outorgas de radiodifusão da Jovem Pan e ainda uma multa de 3,4 milhões de reais. Aí ela aponta lá um ponto e os últimos 2 é o seguinte, ó, já passou da hora da empresa assumir a sua responsabilidade. A Jovem Pan não pode ser tratada diferente dos demais veículos que sempre foram responsabilizados pelo que divulgam. Ingratidão é uma coisa feia. Ela não aprendeu em 2020. Ela insistiu em 2022 e agora está insistindo de novo em 2023. 2020 eu digo o seguinte, ela foi ingrata a toda a confiança que ela ganhou de Bolsonaro, da turma da direita, jogou no lixo já no primeiro ano de mandato. 2020 teve uma votação pífia para a Prefeitura de São Paulo. 2022 não foi eleita, passou vergonha. De mais de 1 milhão de votos, não teve nem 20 mil, não teve nem 15 mil votos. E agora tá aí. Parabéns, Joyce. A ingratidão é uma coisa feia. Outra coisa que envolve ingratidão e também mostra muito o retrato da esquerda, o Walter Delgatti Neto, né, o hacker da Vaza Jato, ele foi preso. E aí, tá lá o Thiago do Dilma, né? A ver se esse passa pano, viu? Não sei como é que não foi contratado ainda pela Rede Globo. Urgente. Walter Delgatti Neto, hacker da Vaza Jato, acaba de ser preso pela Polícia Federal. Zambelli confessou que o contratou para ajudá-lo em campanha, isso, aquilo, outro e tudo mais, né? Aí, nem vou terminar. Aí o Verdivaldo fala o seguinte, rapaz, é inacreditável. O Walter Delgatti, ele arriscou sua liberdade para que denunciássemos a corrupção de Moro e da Lava Jato. Sem ele, Lula ainda estaria na prisão. Mesmo assim, alguns influenciadores petistas comemoram sua prisão. Existe um grupo menos grato? Eles usam as pessoas e as jogam fora.
que esse realmente é o grande retrato da esquerda no Brasil. E agora vamos lá. Acelerei, levei 15 minutos. Ainda levei 15 minutos. Mas vejam só. Ontem, o dia do Dilma, foi recheado de pérolas. Toda vez que o Dilma fala, de improviso, sem um discurso, sai alguma barbaridade. Não é besteira, não é barbaridade. Pode anotar. E aí ele, na sua entrevista logo pela manhã, para a Rádio Gaúcha, andou falando sobre democracia. E além disso, ele tomou uma certa investida do jornalista que foi preso quando foi lá na Venezuela cobrir a festa da democracia. Vamos ouvir aqui juntos. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Por quê? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições. A Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Ó. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo. Não, né? Em 2001, ele tinha 20 dias de governo. O cara assumiu em 2003. Ele começa, você vê a confusão. Não, em 90, não, 2001. Ele assumiu em 2003. Mente direito, Lula. Poxa, bicho, você antigamente mentia com mais convicção, sem gaguejar. Sem gaguejar, Dilma. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que vergonha. Não, a democracia é relativa. Muito relativa. E aí, pra trazer as críticas pro Dilma, ninguém melhor do que a sua própria turma, a Globo News, a sua casa. Até a cor da Globo News é diferenciada, né? Vermelha, que é pra ser mais petista. O presidente Lula disse nesta quinta em entrevista à Rádio Gaúcha que o conceito de democracia é relativo, ao ser perguntado sobre a ditadura na Venezuela. Veja um trecho. E aí, com relação a isso, quem apareceu para fazer os comentários foi Boca de Latrina. A declaração do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Rapaz, afirmação forte, mas vamos aqui ouvir, né? A declaração do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022 discutiu-se muito poucos as propostas. Discutiu-se basicamente democracia. E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização da normalidade democrática do país. Muita gente que xingava Lula de ladrão votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que não gosta do PT, acha o PT um partido ruim, votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que detesta Lula, PT, esquerda, votou no Lula nessa eleição porque do outro lado estava alguém muito parecido com Maduro. Alguém que relativizava a democracia. Durante a campanha eleitoral, a maior reclamação do Lula e do PT foi o que eles chamavam de falsa equivalência. Né? Não pode colocar o Lula equivaler com o Bolsonaro, porque o Lula está no campo democrático, o Bolsonaro não está. Então, diante disso tudo, o Lula vir agora e relativizar o que é democracia, ele está dando um tapa na cara, por exemplo, de todas as pessoas que reagiram quando o Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores e teve aquela movimentação da sociedade civil em defesa o quê? Da democracia. Como um conceito que não é relativo. Quem relativizou a democracia o tempo inteiro foi Bolsonaro. E agora, na retórica, ele se iguala. Então, diante das circunstâncias da eleição de 1922, a fala do Lula é 2022, A fala do Lula é um estelionato eleitoral. Vamos pontuar algumas coisinhas. Em primeiro lugar, tem que ser de uma profunda desonestidade falar que é Bolsonaro que se parece com Maduro. Sendo que foi o PT
e os seus amigos de esquerda na América Latina, que alçaram Hugo Chávez ao poder e depois o Maduro e continuaram dando sustentação a tudo que acontece na Venezuela. Isso é uma tremenda estupidez. Tremenda estupidez, sabe? Isso está além do nível de baixeza costumaz da turma da Globo News. Segundo ponto. Como é que um cara tem coragem de, sabe, fingir que tá fazendo uma análise, se ele, por um momento, leva a sério a história de que Lula seria, não, a representação da democracia, porque ele apontou isso ao longo da eleição, etc, tudo mais. Pelo amor de Deus, não, porque os programas não foram discutidos. Para! Depois de todos esses anos que o PT governou o Brasil, a turma da Globo News ainda não sabe qual é o conceito de democracia do PT. Tá de brincadeira, né? Não tem capacidade para fazer uma análise nem reportar. Tem que, no máximo, reportar um fato cru. Tipo assim, ó. Hoje fizeram 16 graus. Garoto do tempo, sem brincadeirinhas. Só isso daí. É o máximo que o Otávio Guedes consegue fazer. Em terceiro ponto, não teve a reação da sociedade em relação aos embaixadores. O que teve foi um movimento encabeçado pelo sobrinho de consideração do Lula, é o Josué Gomes, daquele da Conte Minas, que agora tá na Fiesp, né? Fez a cartinha lá, a cartinha da democracia dele, fuleiragem, e que agora tá Conte Minas, né? Sensacional, conseguiu fechar aí um grande apoio, um grande acordo com a Shine para produzir no Brasil, porque o Josué é um cara sensacional, porreta. Então, olha o absurdo. É absurdo atrás de absurdo. E agora ficam tentando pintar que são... Não, estamos do lado... Que lado da democracia o quê, pô? Que lado da democracia? Para que tá feio. E o pior, ele fala isso, ele não consegue ganhar pontos com quem tá na direita, ele não consegue ganhar pontos com os defensores da democracia. O máximo que o Otávio Guedes consegue fazer com uma fala dessa, sabe o que é? É virar chacota na direita e talvez cavar a própria demissão. Daniela Lima foi contratada pela Globo News. Qual a chance de chutarem ele e botar a Daniela Lima? Duvido que ela falaria isso. Assim como a Miriam Leitão não falou nada sobre o Lula ter relativizado a democracia, a Natuza Neri até o momento não falou nada, nem um tweet dela, nem nada sobre o tema. A Andréa Sadi ainda deu um RT nessa postagem aqui. É porque acho que marcou ela ali, né? Tá roubando dessa Sadi. Só. Quero ver as três titãs, Natuza Neri, Miriam Leitão e Daniela Lima. Quero ver quem que vai tancar o PT na Globo News. Vai perder espaço a esse cidadão. Mas vamos continuar. Essa nota aqui é engraçada para mostrar também... Jesus. A tese do José Dirceu, que disse que o Foro de São Paulo jamais seria o Foro de São Paulo se não fosse o apoio da imprensa brasileira. O Eduardo Giroto, né, com O, Eduardo, escreveu uma nota ontem, lá na coluna do Guilherme Amado, e eu acho que é por isso que o nome é a coluna do Guilherme Amado, não a coluna do Eduardo Giroto, porque, sabe, você tem que ter um mínimo de capacidade técnica para você assumir uma coluna. E eu acho que essa nota demonstra a falta dela. Demonstra muito mais uma torcida, uma necessidade de contorcer a realidade. Se o Eduardo tivesse parado a nota no penúltimo parágrafo, tudo beleza, mas ele quis lacrar. Ele quis aproveitar o espaço que ele tem no Metrópolis para atacar o bolsonarismo, né? E fazer denúncias sobre as teorias malucas que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem. A manchete é até engraçada, ó. Loja no Foro de São Paulo vende botões de Stalin, Fidel e Chaves. Cada botão é vendido por R$4 na loja do Foro de São Paulo e o evento conta com o preço do Dilma nesta quinta-feira. Aí fala assim, né? O foro permeia teorias conspiracionistas do bolsonarismo como entidade criada para implantar o comunismo na América Latina. Trata-se, na verdade, de um fórum criado na década de 90 para reunir partidos e organizações de esquerda, sem poder... Não tem nenhum poder decisório, né? Nem influência política. Se ainda tivesse sem poder decisório, você até entendia. Mas falar que um órgão como o Foro de São Paulo não tem influência política no continente, isso é brincar com a inteligência das pessoas, Eduardo. E aí, gente? E me perguntar, né? Rapaz, quando foi que as pessoas começaram a falar sobre Foro de São Paulo no Brasil? E aí tem algumas formas de você pesquisar no Google, de você fazer alguns filtros ao pesquisar.
até coloquei ela em cima, quando você coloca um verbete entre aspas, ele vai tentar procurar exatamente aquela expressão que você escreveu, como por exemplo, Foro de São Paulo. E quando você usa a função site, dois pontos e coloca o site, ele filtra o verbete que você quer em um site específico, um domínio específico. No caso, globo.com. A primeira vez que a Globo veio falar foi em 17 de maio de 2008 e nem foi uma matéria produzida pela Globo. Foi apenas uma matéria repostada. Ela foi inicialmente publicada pela imprensa francesa. E aquela ali, ó, Folha de São Paulo ajudou a democratizar a esquerda latino-americana. Saiu no G1 na época. A matéria assim, mais robusta, produzida por um jornalista do Grupo Globo, que nem no Globo mesmo saiu, na época saiu na revista Época, mas foi uma baita matéria. Inclusive, o Eduardo Giroto do Metrópolis devia, sabe, baixar a cabeça, ter um pouco mais de humildade, senão nunca ele vai chefiar uma coluna. Sempre vai ser um jornalista de segunda a terceira divisão. A matéria foi publicada pelo colega de trabalho dele, Rodrigo Rangel, que tem uma coluna no Metrópolis, de frente do Eduardo Giroto. A matéria é aquela ali, ó, de Raul Reis para Lula. É uma matéria muito interessante, onde o Rodrigo Rangel, onde o Rangel do Metrópolis, vamos falar assim, né? O Rangel, ele conta sobre um episódio muito engraçado, onde um político da época, do interior de São Paulo, que era fundador do PT, mas naquele momento tinha migrado para o PSOL, ele tinha voltado lá da Colômbia com algumas cartas, ele não entregou para o Dilma. E aí, ao longo da nota, ele narra que teria entregado para o Suplicy e que o Suplicy teria entregado ao Frei Beto, mas o Marco Aurélio Garcia disse que essas cartas nunca chegaram ao Dilma, nem nada, etc. e tudo mais. Mas a tese é que não, o foro não tem nenhum tipo de influência, né? A gente tá falando do foro, aqui é só para fazer uma pequena retrospectiva. Quando você pega aqui o Estadão, primeira vez que tem notas no Estadão foram em 2010. O Foro de São Paulo já tinha 20 anos de existência quando o Estadão foi comentar alguma coisa, pelo menos o que aponta aqui no Google. O Estadão e o Globo são dois veículos que o site deles não possui uma busca muito boa. Você não tem como filtrar por ordem do mais antigo para o mais novo. Então, pesando pelo Google, o que eu achei foi aqui, né? Duas notas que ambas envolvem a questão aí do grupo lá da Colômbia, né? Muito, muito, muito bonito. Começa com F, termina com ARC. Enfim, o Rangel, que atualmente está no Metrópolis, até comenta sobre isso. E a nota do Estadão está se referindo à matéria do Rangel. Mas o grande ponto é, será que tem alguma influência na América Latina, no continente, como eles dizem, né? Não tem. É tudo teoria dos bolsonaristas malucos. Você vê, né? O único jornalista brasileiro que se auto-refuta, Reinaldo Azevedo. O cara que realmente mudou da água para o vinho. Assim, não é qualquer mudança. O Reinaldo Azevedo é o cara que se orgulhava de ter dito que criou o termo petralha. Ele falou, eu criei. Reinaldo Azevedo, ali de verde, ó, em 13 de novembro de 2006. É a primeira nota da Veja que contém o Foro de São Paulo. Pelo menos disponível online, é a partir de 2006. Primeira vez que alguém na Veja fala sobre o Foro de São Paulo. Peguei os 4 maiores portais, depois de falar da Foro de São Paulo. Olha a nota. Dilma, a Venezuela, o Foro de São Paulo e o mesmo povo. O subtítulo já começava falando que a imprensa brasileira continua a tratar do Foro de São Paulo como uma fantasia paranoica. Realmente, Reinaldo, isso a gente tem que concordar, porque passados 17 anos, o Eduardo Giroto do Metrópolis, ele também segue com essa tese, né? É tudo paranoia dos bolsonaristas. Para quem não sabe, pesquise um pouco, o tal foro que tem entre os seus fundadores o Dilma, Marco Aurélio Garcia, reúne partidos e grupos de esquerda da América Latina buscando uma agenda comum. Aí ele continua ali, né? Eu só quero mostrar um parágrafo, falando que o Dilma foi à Venezuela, isso foi escrito em 2006, e inaugurar uma ponte sobre o rio Orinoco, na cidade de Guaiana, a fronteira com o Brasil. Trata-se de uma bobagem, de uma irrelevância. Foi para ajudar a campanha eleitoral de Chaves. Não que o ditador precise disso, é para marcar posição, mandou ver.
disse sobre os eleitores de Chaves, abre aspas, é o mesmo povo que me elegeu. Elegeu Kirchner, Argentina. Elegeu Daniel Ortega, aquele mesmo Ortega lá da Nicarágua, que continua hoje no poder, tá todo mundo falando dele. Olha só, Ortega elegeu Evo Morales, e sem dúvida vai eleger o presidente da Venezuela. Desses todos, só Kirchner não integra o tal Foro de São Paulo. E eu nem coloquei aqui a segunda parte da nota, mas o último parágrafo dele é o Reinaldo Azevedo. É porque a nota vai ficando um pouco mais tensa. Ficando um pouco mais tensa, são algumas denúncias meio complicadas, que já deram problemas ano passado, falando que era mentira, que era fake news. Mas no final dos dias, o último parágrafo, o Reinaldo Azevedo diz que o foro segue avançando. Segue avançando. E, diferente desses últimos três, Folha, Estadão e Globo, até então, são os 3 maiores jornais do país. A Veja foi uma revista aí de grande circulação. Não tem nem de perto o espaço que já teve no passado. E aí, Estadão e Globo sempre relevaram o assunto, deixaram de lado. Por outro lado, não dá para falar a mesma coisa da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é o primeiro veículo desses grandes veículos no Brasil a tratar sobre o tema. A primeira nota é de 12 de fevereiro de 1995. Já tinham 5 anos que o Foro de São Paulo tinha se iniciado. A primeira nota de todas da Folha de São Paulo foi escrita pelo jornalista Jorge Alonso. Passados 2 anos, em 1997, quem fez a cobertura, e na época a reunião do Foro foi em Porto Alegre, foi o Carlos Eduardo Alves. Tanto Jorge Alonso... Não, desculpa. Isso, não foi o Carlos Eduardo Alves. Ele foi para Porto Alegre. Não consegui achar ele na internet. E também, em 97, o Léo Gershman, ele também fez a cobertura do Foro de São Paulo, né? Tipo assim, enviado especial. E nós que ele relatando não são nenhuma dessas 2 notas. Essas 2 notas é Cuervo, Embalo Sonho de Revanche dos Derrotados, Esquerda Crê em Falante Nova Ordem. Ambas notas são do Jorge Alonso. Eu consegui achar o perfil do Jorge Alonso na internet. Hoje ele se dedica a fazer a cobertura de agendas culturais. É um cara de esquerda, compartilha Dilma Rousseff em suas redes. O Carlos Eduardo Alves só achou um artigo crítico a Bolsonaro no ano de 2020, num blog. E o Léo Gershman, eu achei o perfil dele hoje no Twitter, mas só fala do Grêmio. Tornou aí talvez um jornalista esportivo. Deixou o Foro de São Paulo de lado. Só que, além disso, foi na Folha de São Paulo que em 3 de fevereiro de 1998 pôde ser encontrado o primeiro texto do José Carlos Graça Wagner. E esse aqui é um cara que a turma da direita, alguns conhecem, quem não conhece deveria conhecer minimamente. O José Carlos Graça Wagner era um advogado e é o cara que Olavo de Carvalho falou, ó, esse foi o cara que me apresentou o que era o Foro de São Paulo. Se eu conheço o Foro de São Paulo foi porque o José Carlos Graça Wagner me apresentou, ele tinha muito material, um quarto cheio de material, isso, aquilo, outro. O Olavo já narrou isso algumas vezes, se não me engano, no True Outspeak, anos atrás. E a primeira nota do José Carlos Graça Wagner na Folha de São Paulo era chamada Conversão à Vista. Ele falava de uma história que envolvia o Fidel Castro, uma possível visita do Papa a Cuba. A nota já falava do Frei Beto. Ele estava lá, ó. Mas os cubanos não são de propriedade de Fidel, são filhos de Deus, e disso não podia esquecer o Papa. Aí lá para as tantas, ao longo da nota, em 1998, num tom profético, porque para quem conhecia o Foro de São Paulo, quem entendia minimamente do que se tratava aquilo ali, diferente do Eduardo Giroto, que acha que não tem nenhuma influência no continente, o José Carlos Graça Wagner falava o seguinte: se Lula vencesse as eleições presidenciais daquele ano, ele está falando de 1889, assumiria o apoio logístico para a sobrevivência do regime cubano. O Dilma venceu em 2003, e a gente viu que ao longo da era petista, o governo de Cuba recebeu uma ajudinha, né, para sobreviver. Caso contrário, hipótese admitida expressamente por Fidel, seria formada uma intercontinental socialista coordenada pelo petista. E ela se formou em 1990, sob o nome de Foro de São Paulo, com o MST como ponta de lança. O foro visa trabalhar pela sobrevivência e expansão do fidelismo, por mais utópica que seja a tal façanha. E a coisa continuou, mas pro Eduardo Giroto, de São Paulo não tem nenhuma influência, nenhum poder de deliberação. E aí, nas buscas, eu fui atrás do José Carlos Graça Wagner de propósito,
eu me deparei com uma nota que eu não sei porque apareceu de sugestão no Google. Mas aquela coisa, né? Quem procura acha. Você vai procurando uma coisa, você acha outra, Deus bota no caminho. E olha só que bacana. Essa daqui, eu acho que eu acho, né? Tem que olhar. Talvez seja o primeiro registro no Brasil sobre o Foro de São Paulo. Talvez. Tenho que checar para ter certeza absoluta. Mas, quarta-feira, 8 de abril de 1992, ano 47, número 44, né? Brasília, o Diário do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil comentava, ao longo dele, uma nota do PT sobre o golpe de Estado no Peru. Eu tava lá. Só faltou falar que eram os imperialistas e os neoliberais tomando conta de tudo. Mas ali, ó. O Partido dos Trabalhadores condena veementemente o golpe de Estado perpetrado pelo presidente Fujimori em conluio com as Forças Armadas peruanas. A política econômica de Fujimori, segundo orientações do FMI, aprofundou a crise econômica e, sobretudo, social, em que se encontrava mergulhado o Peru. O golpe expressa a incapacidade dos aventureiros que se lançaram na política da América Latina de governar seus países no marco da democracia e em proveito das maiorias nacionais. Os acontecimentos de Lima hoje, como os de Caracas há poucas semanas, são a demonstração do efeito de desestabilizador que tem sobre as instituições democráticas as políticas neoliberais na América Latina. O Partido dos Trabalhadores expressa sua solidariedade com as organizações irmãs do Peru, conclama um amplo movimento de solidariedade com os trabalhadores e democratas peruanos e exige do governo brasileiro uma condenação do golpe, com medida preliminar a retirada do nosso embaixador de Lima. Tudo é golpe para a esquerda, né? Quando eles perdem é golpe. E aí, o texto encerrava falando o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, junto com mais de 70 partidos que integram o Foro de São Paulo, irá impulsionar ações tendentes ao pronto estabelecimento das liberdades democráticas e da justiça social no Peru. São Paulo, 6 de abril de 1992. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores. Marco Aurélio Garcia, secretário de Relações Internacionais. Para um grupo que não tem influência, que não tem poder de deliberação, ser apontado numa nota dessa e, assim, o agregador, não, o PT e 70 partidos que integram o foro, é tentar minimizar demais a situação, né? Só que ainda assim eu vou dar o ar da graça. Ainda vou dar o ar da graça. Ainda vou dar o braço a torcer para Eduardo Giroto. Mas não por muito tempo. Sem poder decisório, nem influência política no continente. Não tem influência, né? Não tem influência política. Vamos de mais uma? Quem procura acha. Depois que achei esse jornal, né, o Diário do Congresso, eu botei ali no site da Câmara, e aí eu fui só Foro de São Paulo. Falei, vamos ver o que tem no site da Câmara. Além de alguns deputados colocarem, né, em seus currículos, qual o currículo do cara? Participei do Foro de São Paulo. Isso não diz muita coisa, né? Como o Miguel Rosseto. Tem uma nota ali, ó. Declaração de Bogotá. Uma declaração. É uma diretriz. É um apontamento, uma direção política. Ou seja, influência política minimamente, né? Eu acho que é uma questão de poder decisório. Tá dando uma decisão que partidos deverão. Não é uma deliberação para partidos. E tá aqui. Tamanho grande. Por Eduardo Giroto poder ler. Tamanho grande na página inteira. Mas vamos dar um zoom. Olha lá em cima. Que nome tá escrito? Tarcísio Zimmermann. Qual o partido? PT. PT do Rio Grande do Sul. Olha só, dia 3 de maio de 2005. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, estivemos em Bogotá, na Colômbia, numa missão de parlamentares latino-americanos por iniciativa. Olha só, eles estiveram lá por uma iniciativa. Iniciativa de quem? Da Rede Parlamentar Internacional. A partir do quê? A partir de uma deliberação do Fórum Parlamentar Mundial e do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo deliberou. Vão. Mas não tem influência, gente. Não tem influência no continente. Não tem.
Quem diz é o Eduardo Giroto, que é por isso que ele não tem uma coluna no Metrópolis, por isso que ele trabalha pro Guilherme Amado, por isso que ele não é o Rangel, por isso que não é o Gadelha. Tem que pegar no pé, porque é ridículo. Quer fazer uma notinha? Faz. Agora para de passar vergonha, para de colocar torcida, para de ficar, teorias conspiratórias dos Bolsonaro. Meu Deus, que ridículo. Que ridículo, amadurece, cidadão. Aí se tá com dúvida se o Foro de São Paulo tem algum tipo, né, de força ou não, Declaração de Bogotá, item 1, os dias 26, 27 e 28 de abril de 2005, uma comissão de parlamentares mandada pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo mandou pra lá, não tem nenhuma influência, nada. Pô, bicho, para, velho, que tá feio. Tá muito feio. Isso depois da imprensa passar inúmeros anos falar que o Foro de São Paulo nem existia, né? Que era tudo maluquice de Olavo de Carvalho. E aí vamos voltar pro dia de hoje. Tem mais coisas engraçadas. Lula protagoniza Foro de São Paulo, diz se orgulhar de rótulo de comunista e elogia ditadores. O que é que eu vou falar? Tá aí, no Estadão. Estrela do primeiro dia do 26º Foro de São Paulo, o Dilma elogiou Fidel e Hugo Chávez, os ditadores Fidel e Hugo Chávez, disse se orgulhar do rótulo comunista e afirmou que é preciso manter as críticas aos partidos de esquerda reservadamente entre amigos. O Dilma está sendo bastante criticado pela esquerda. Acho que é por isso que ele está falando isso. Mas é no mínimo intrigante ver o seguinte: uma coisa é uma crítica, outra coisa é passar pano para uma calamidade, que é o que essas pessoas fizeram e continuam fazendo na América Latina. Abre aspas. Precisamos tentar discutir os nossos erros para que a gente possa corrigi-los. Entre amigos, a gente conversa pessoalmente. A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam a extrema-direita. Disse o Dilma no discurso de abertura do evento. Foram reunidos os principais partidos de esquerda da América Latina e será realizado em Brasília, nesta quinta, dia 29, até domingo, dia 2. Aí vem a Gleisi Hoffmann. Isso aqui, pessoal, foi 2 dias atrás, ó, dia 28. Ela deve ter ligado pro Eduardo Giroto, ensinando a fazer jornalismo. Ó, é o padrão Eduardo Giroto de jornalismo. Chega a época do Foro de São Paulo e lá vem a baboseira desses bolsonaristas falando em comunismo, anti-americanismo. Baboseira, né? Foi o Lula que falou de comunismo. Como ele acha que é um baita rótulo, ele gosta. O que volta pra essa gente é menos mentira e mais estudo. É um espaço de debate da esquerda democrática que busca a integração da América Latina e Caribe. A pauta desse ano é a proteção da natureza, povos e soberania, a economia com a inclusão social. Tá vendo aí, né? Primeiro item, proteção à natureza. PTSG, vamos discutir do Foro de São Paulo, que é mercado de crédito de carbono. Só pode. Mas vamos lá que tem mais coisa. Ainda sobre o Foro de São Paulo, mas nas perspectivas direita e esquerda. Antes de voltar no foro, dia 28 agora teve outra declaração do Dilma que passou relativamente despercebida. Não teve, né, tanta repercussão, tanto estardalhaço, até porque ela está se tornando algo corriqueiro. Se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar um golpe como foi dado na companheira Dilma. Mais uma vez foi golpe. Acusando aí, né, 2 poderes da República de ter dado um golpe na companheira, a camarada Dilma. Ao lançar o Plano Safra para a agricultura familiar, o presidente também afinetou seu antecessor. Eu não estou mandando vocês, né, comprarem ferramentas para se defender, etc, tudo mais. Beleza, Dilma, beleza. Aí ontem tivemos mais um dia do julgamento de Bolsonaro, não terminou ainda. Acho que deve terminar hoje, né? Se não, não sei quando vai terminar. Mas eu acho que o resultado todo mundo espera. A grande surpresa ontem, eu acho que ficou aí por conta do voto do ministro Raul Araújo, que ele acha que Bolsonaro não deveria ser considerado inelegível. E tá ali, né? Em uma democracia, não há de ter limites o direito fundamental à dúvida, curiosidade e desconfiança. Acho que isso resume muito bem o que ele tentou falar. E é isso, né, gente? Todo mundo aí sabe, tem a sua opinião já formada,
nada do que a gente falar vai mudar aqui. Mas falei ontem em rede social, falo aqui de novo, que Deus abençoe o ministro Raul Araújo. Deus tome conta da vida dele, da família dele. Isso aí. Vai ser 6-1, 5-2. Não sei se o Cássio vai votar favorável a Bolsonaro. Pelo menos será um 6-1. É isso aí. 7-0 não será mais. Mas voltando lá pro Foro de São Paulo, né? Durante a abertura, o Lula falou talvez a sua melhor frase de todo ano. Se aquela do Moro já tinha causado impacto negativo, essa daqui, meu Deus do céu, tem a faca e o queijo na mão. Essa daqui é indefensável. Indefensável. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Muitas vezes a direita... Peraí, vamos ver esse final aqui de novo. Peraí. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Aqui a gente a gente enfrenta todo aquele discurso que a gente aprendeu a combater. Aprendeu a combater. A gente disse, ele fala o discurso do patriotismo, o amor à pátria, da família. Estranho, né? Eu acho que o Lula deveria tentar elucidar o que ele falou. Não vou ser injusto. Eu não acredito que o Lula estaria contra o patriotismo, né? Eu acho que não. É porque deve ser um patriotismo bolsonarista, né? E o discurso da família Bolsonaro, porque esse aí são ruins também, eu entendo. Não é uma família tradicional. É a família bolsonarista. Olhem as palavras do cidadão. Mostra esse vídeo e não faz nenhuma afirmação, só pergunte para as pessoas. O que é que o Lula está tentando? Eu realmente... Porque eu não consigo acreditar que o Lula pode estar criando realmente o discurso. Ele deve estar tentando falar alguma coisa, deve ser alguma figura de linguagem, né? Algum tipo de analogia. Eu não consigo... O que é que o Lula quer falar, né? Um discurso assim que a gente enfrenta, né? Que a gente aprendeu historicamente a combater. Queria muito entender o que o Dilma realmente tentou falar. Talvez o Metrópolis, né? Distorceu as falas. Pegou uma fala pensar. Porque o Dilma jamais falaria isso, rapaz. É como são as coisas, né? E veja a preocupação dele. Discurso. Temos que ter a preocupação discurso. O discurso ele dá em torno, no final do dia, né? Quando o Lula diz discurso, a construção de uma meta-narrativa. E o que é? O dia que ele quer chegar a essa meta-narrativa, né? A criação de diversas coisas que no final do dia vão levar o cara a falar, eu tô desse lado, eu tô daquele outro lado, né? Tem uma certa visão do mundo, onde o cara enxerga o mundo por um viés. Então Lula quer usar isso daí para construir uma meta-narrativa, para criar um viés de mundo e que também isso faz parte de um projeto. Mas não acho que seja um projeto de país. Talvez um projeto de poder. Por outro lado, William Vac escreveu essa nota. Falta de nomes não é o maior problema da direita após Bolsonaro. Falta projeto de país. Falta projeto de país. Não é por nada, não. Mas eu acho que eu falei para vocês da necessidade de discutir um projeto de nação. Eu acho que tem alguns meses já, né? Acho que estamos pelo menos uns 2 meses na frente do William Vac. Eu discordo muitas coisas que ele escreveu ao longo da nota. Mas eu tô batendo na tecla para algumas coisas para vocês. E eu faço questão de bater na tecla porque eu sempre falei para vocês, e sempre foi minha tese, que nada é revelado, assim, ou nada toma forma. Você falou uma vez, pronto. Não é assim. Para você fazer uma coisa realmente tomar forma, e a sociedade, né, setores da sociedade, pelo menos pequenos setores, que seja uma bolha de internet, começar a compreender aquilo ali, não é tipo uma luta de boxe, não é um murro no queixo. São inúmeros murros, sabe, ali no estômago, o lutador de boxe vai dando, e o adversário vai cansando. Aí você vence. Não tem nocaute nessa batalha de narrativas online. E eu venho falando pra vocês, falei, gente, tem que falar de um projeto de país, precisa falar, existe um vácuo.
Quantas vezes vocês já não me ouviram falar, pessoal, o Brasil normalmente vive um atraso de 2 anos em relação aos Estados Unidos. Em 2016, eles tiveram lá uma eleição que foi contra o establishment, contra o sistema, contra a corrupção endêmica, etc. Trouxeram um outsider, que foi o Trump. Passados 2 anos, Brasil, contra o establishment, corrupção, etc. Trouxe um outsider, Bolsonaro. Em 2020, foi uma luta a favor da democracia, porque o Trump era um autoritário, isso, os istas da vida. O que foi que vocês viram em 2022? O Otávio Guedes falando na Globo, não, foi a democracia, né? Bolsonaro não representava a democracia. E eu venho falando para vocês que hoje o debate lá fora, ele também já está em outro patamar. Não é mais aquela história, somos conservadores, isso, aquilo, outro. Não. A gente está no momento agora que o mundo ele vem sendo influenciado por conflitos e movimentos, alguns momentos propositivos, onde os próprios conflitos eles estão incentivando essas movimentações, levando alguns tipos de racha, de modo que até a turma da esquerda, a turma que queria ter, né, uma certa unidade comum para governar o planeta, até eles mesmos estão falando, temos que voltar a trazer as indústrias para os nossos próprios países, não podemos ficar dependentes daquele país vermelho por causa disso, por causa daquilo outro. É o Macron falando, Made in Europe, temos que voltar a construir na Europa. A questão da reindustrialização virou um dos paradigmas centrais desse debate. A própria embaixadora da França falou recentemente, eu trouxe para vocês aqui o texto que ela publicou no Estadão, falando, diversos pontos no planeta estão incluindo, né, movimentos em prol de uma soberania nacional, nacionalistas, isso, aquilo, outro. E esse é o debate atual. Você pega, inclusive, os próprios candidatos lá nos Estados Unidos. Você tem nomes grandes. Nos democratas, vamos falar assim, você tem um Biden, e até então quem vem aparecendo, rodando bem pela na internet, é o Kennedy. O Kennedy, ele é totalmente oposto ao Biden. É até difícil entender em qual contexto ele se enquadra ali dentro do Partido Democrata. Com certeza ele não é tão bem quisto assim, não tem todo esse apoio. Tanto que até algumas pessoas na direita vêm flertando com ele. Porque ele tem um perfil que tá falando, temos que voltar a falar de Brasil. Ele tem um vídeo que viralizou muito no Twitter internacional, onde questiona o que ele achava do Trump ter elogiado ele. Ele falou, eu fico muito orgulhoso, que bom que o Trump pensa isso de mim. E aí, o que você acha dele? Ele falou, cara, eu não tô aqui pra personalizar coisa, eu não tô aqui pra criticar o Trump. Eu quero pensar o que eu e ele... E assim, ele não fala assim, não é que a gente tem em comum. Ele fala o seguinte, quais são os valores que nós temos em comum para desenvolver esta nação, nosso país. Então ele traz esse debate, essa agenda nacional do desenvolvimento de uma nação, da soberania, temos que retomar o controle do nosso próprio país. O debate lá, isso já está no Brasil. Você abre algumas redes sociais, principalmente de vídeos curtos, direto aparecem uns vídeos de montagem, relembrando que era o Enéas, Getúlio Vargas, os presidentes da era militar, e que é normal, você vê isso aqui, você vê isso em diversos países da Europa, aqui na Austrália, a mesma coisa. No campo de direita dos Estados Unidos, além de falar soberania, a gente no nível de soberania local tão absurdo, porque lá também tem aquela influência que os estados têm muita autonomia. Você pega na direita, além do Trump, você tem o DeSantis. Que o cara tá falando, cara, aqui vai ser diferente. A Flórida, quem vai decidir é os floridianos. Não sei nem como é que se fala quem mora lá. Mas enfim, tá lá. E ele bate muito também no que? Na agenda woke, na agenda SG, que também entraram nesse palanque do debate. Então, quando você olha para o Brasil hoje, o Brasil falta um projeto de país. Hoje, a metanarrativa da direita, ela tá meio que perdida. E não é que a gente, assim como a professora falar, eu acho que até pior, porque tá se perdendo uma coisa que sempre teve. A turma ficava aí fazendo um pouco de Bolsonaro, mas Bolsonaro, ele construiu um projeto ao redor dele. Ainda que não seja um projeto coeso nas mais diversas áreas, isso, aquilo, outro, você olhava para Bolsonaro e você entendia mais ou menos o que ele ia fazer em alguns campos. O que Bolsonaro vai fazer em termos de segurança pública? Ele quer dar mais poder de atuação para a polícia, ele quer aumentar o escopo da polícia, passa por uma renovação de frota, de equipamentos, cursos técnicos, né, lá dentro, etc, tudo mais. Então, todo um lado. Aí vem ainda as questões jurídicas, né, ilicitude, isso, aquilo, outro, algumas coisas que envolvem até a turma do direitos humanos. Você olha para a questão de logística, o que está na cabeça de Bolsonaro? Reintegrar o Brasil, avançar com alguns marcos, não ficar totalmente preso com os modais
rodoviários, pô, vamos aqui ver questão de ferrovia, vamos ver aqui questão de cabotagem, vamos ver isso, vamos ver aquilo outro. O que o Bolsonaro pensava em termos de economia? Pô, minimamente, vamos tentar aqui desburocratizar e tentar pensar em alguma política de redução de imposto. Isso daí, me perdoa, isso não foi Paulo Guedes, não. Quem pegar Bolsonaro ainda em 2017, 2016, a ver, não, porque tem lá a questão da curva de Laffer. Quando você aumenta o imposto demais, a arrecadação cai. E aí, às vezes, você diminui o imposto e a arrecadação aumenta. Bolsonaro falava da curva de Laffer antes de ser eleito em 2018. Me perdoe, Paulo Guedes. Então, existia ali uma metanarrativa, um projeto de país, ainda tem. Mas é Bolsonaro. O restante da turma que tem aí só sabe repetir jargão de internet e postar notícia da imprensa. Meu Deus, eu estou escandalizado. Ou fazer discursos contra um poder da República, passou do ponto. Tá entendendo, gente? Tá faltando isso. Tá mais do que óbvio. Ainda mais, não é que tá só faltando. A gente tá num momento propício. Tem uma avenida gigantesca para ser surfada e não tem ninguém se posicionando. Bolsonaro vai ter que salvar o dia de novo. De novo. Tudo que ele fez, onde estão, né? Suas crias, falam assim, seus filhotes aí, os mais diversos deputados, senadores, governadores que foram eleitos. Debaixo das asas de Bolsonaro, porque não seriam se não fosse ele. Tô muito maluco no que eu tô falando? Voltando aqui na nota, ó. Mas é muito raro que esse caldo de cultura, de satisfação generalizada e da indignação com a corrupção e raiva em relação ao sistema se cristalize a cada 4 anos em torno de um nome e surfe a onda. Ele dá o contexto de 2013, 2018 para falar de Bolsonaro. Falou, cara, isso não acontece a cada 4 anos, não. Até o William Vac reconhece o fenômeno que Bolsonaro é. As várias correntes de centro-direita carecem evidentemente de um líder que, aliás, Bolsonaro nunca foi. Não foi não. A questão, porém, é bem mais profunda. A verdadeira carência é de elites dirigentes organizadas com a visão clara de projeto nacional e empenho decisivo em torno de questões que não sejam apenas para resolver problemas setoriais ou regionais. Falta isso. Onde estão os nossos parlamentares? Estão aí, lacrando na internet. Aí eu vi um texto ontem. Putz, já tem 57 minutos. Mas eu vou falar esse texto. O texto é meio longo. Mas esse é quem tem que comentar. O outro assunto que é Bolsonaro se preocupando com o Brasil, ele falou sobre a reforma tributária ontem mais uma vez, só que eu não quero falar disso sem mostrar para vocês uma baita análise que foi feita, não por uma, duas, foram assim, uns 7 economistas e tributaristas de respeito no país. Eu quero ir comentando com calma, mas dá uma olhada nisso daqui primeiro. Um rapaz chamado, senhor, né, Stephen Kunitz, escreveu um baita texto, que eu acho que a gente deveria refletir muito sobre ele. E o que Bolsonaro representa também. Sei que já falei muita coisa. Sempre me empolgo quando falo de Bolsonaro. E ele fala assim, ó, ninguém compreendeu a figura de Jair Bolsonaro. É alarmante como diversos segmentos da sociedade brasileira, especialmente direita, classe média, 52% de mulheres que o elegeram, 52% dos homens que votaram em Bolsonaro e os eleitores do Nordeste que votaram contra, além da própria esquerda, tiveram tanta dificuldade em compreender a figura política de Jair Bolsonaro. Primeiro, a direita brasileira, historicamente preocupada com questões de eficiência, estabilidade jurídica e redução de impostos, nunca se esforçou para eleger um único governo. Nunca. A direita ingenuamente acreditou por mais de 20 anos que o Partido Social, né, socialista brasileiro, liderado por uma figura que introduziu o marxismo na maior universidade brasileira, os representaria. Está falando do FHC. Quem nunca? O PSDB de direita. O termo democrático no PSDB apenas significa que o partido opta por chegar ao poder através de mecanismos democráticos e não mais revolucionários, mesmo que tal processo pudesse levar 30 anos. Em nenhum momento comprometeram manter essa democracia, uma vez no poder, como está em curso agora. Paradoxalmente, a esquerda também necessitava de Bolsonaro. E por quê? Por que a esquerda precisava de Bolsonaro? Por que tinha que ter alguém para fazer o que a esquerda não podia fazer para não se queimar perante seus eleitores? A esquerda precisava de alguém para realizar corte de gastos, desestatizações, limitar o aumento da dívida, isso sem ser politicamente prejudicada. E esse padrão de atuação das esquerdas
Já foi observado na Inglaterra, onde os conservadores frequentemente fazem reformas impopulares, como cortar custos e dívidas, e aí perdem as eleições subsequentes, entregando aos trabalhistas um governo estável. É o que o Dilma está fazendo, pegou, está surfando. Por que não deixaram para o Bolsonaro o jogo sujo e ingrato de ser o redutor de custos e dívidas, despedindo gente benesses? Bolsonaro foi o primeiro presidente a reconhecer que o Brasil está tecnicamente falido, que a Previdência está insolvente, que o Estado está gastando demais e mal, como o caso dos 37 ministérios. Obviamente, Bolsonaro foi duramente criticado e odiado por todos que seriam afetados, e eram muitos. Mas teve que enfrentar discórdia, inclusive de conservadores e liberais, por não ser uma figura perfeita, né? Sem vícios, defeitos, imaculada, que Bolsonaro é burro, que é frouxo, que é covarde, que é falastrão. Nossa, era tanto adjetivo falando mal do Jairzinho, hein? Tanto, Jesus. Só que perfeito ninguém é. Reduzir custos é tarefa dura, desagradável. Fazer acordos e reduzir somente a metade não funcionam. A perda de Bolsonaro nas eleições, alguns dizem, né, que ele teve brigas desnecessárias e tudo mais, PPP, de fato. Mas foram justamente aqueles que seriam os mais beneficiados que deram as costas e nunca o defenderam das gafes que cometia, principalmente os liberais. Poucos foram à sua defesa argumentando, não foi bem assim, tiraram a frase do seu contexto, como a esquerda faz com muita eficácia, né, eficiência, não há provas, por exemplo. Quem que tinha aula de Bolsonaro? A tia do Zap. Só. As únicas que nunca saíram do lado de Bolsonaro, do início até o fim, só a tia do Zap. As que nunca titubearam nem por um único momento. Bolsonaro, sendo militar e não sendo um político, pecava falando, sendo franco demais, articulando o que pensa de verdade ou que o povo sentia. Agora teremos muita dificuldade em ver outro presidente comprometido com a redução de despesas e austeridade fiscal. Quem de direita vai se atrever a competir? Foi eleito com recursos próprios, sem apoio partidário, sem fazer acordos políticos custosos e ineficientes, um partido de um homem só. Bolsonaro abordou questões que poucos antes dele se atreveram a tocar. E ninguém saiu noticiando conquistas importantes que terão resultados a longo prazo, com bancos comunitários, hipotecas para empreendedores, lei de liberdade econômica, a não ser alguns gatos pingados. Bolsonaro está longe de ser um político perfeito, mas é importante ponderar que a perfeição raramente é encontrada na política. Por isso, não entendo o ódio das 52% das mulheres brasileiras com relação a Bolsonaro, que estavam lutando que Bolsonaro estava lutando pelo futuro delas e de seus netos, quando a oposição claramente está preocupada com si. Bolsonaro foi o primeiro presidente com coragem de dizer não. Algo inexistente num país de acordos e benesses, de compra de votos para dizerem sim. Seu estilo direto e por vezes controverso foi visto como inapropriado por muitos, especialmente uma parte aí que foi simpática ao Dilma. Só que os desafios que o Brasil enfrenta não podem ser superados com discurso de paz e amor. Não temos mais recursos financeiros para agradar todo mundo. Durante seu mandato, a corrupção foi reduzida em 95%, cumprindo a sua promessa eleitoral. Mesmo assim, todos que votaram contra Bolsonaro concentravam-se em alegações menores. As rachadinhas, isso, aquilo, outro. Se esquecendo totalmente de coisas como os bilhões no Porto de Cuba e dezenas de outros casos. Ainda assim, liberais e conservadores mantiveram uma postura reservada e até contrária em relação a Bolsonaro, preferindo a Simone Tebet como sucessora, lutando pela sua eleição como a terceira via. Muitos pareciam preferir uma figura mais polida, com um discurso mais elegante, ainda que essas qualidades não necessariamente se traduzissem em ações eficazes. Independentemente, é inegável que a presença de Bolsonaro na presidência representou um período distinto na história política brasileira. Portanto, é fundamental analisar o legado de Bolsonaro com a lente equilibrada, ponderando suas realizações e fracassos de forma justa, que eu não vi ninguém fazer. A expectativa é de que teremos novamente no Brasil um presidente que se comprometa com a redução de despesas, que seja eleito sem amplo apoio partidário e sem acordos políticos, isso parece pouco provável.
Bolsonaro foi uma figura única, com todas as suas falhas e acertos, em um momento único da história política brasileira. O Brasil do progresso sem tirar sua falta. E tava lá o Jair, que além de tudo isso, esse sorriso aí, velho, contagiante. Simpatia, você nasce, você não aprende a ser simpático. Sabe, você conseguir fazer que as pessoas gostem de você. Gente, você não é. O único arrependimento que eu poderia ter na vida é se eu não tivesse apoiado Bolsonaro e não continuar apoiando. Falo assim, sem brincadeira. O que depender de mim, vou lembrar. Sempre tentar estar trazendo o que foram esses 4 anos. Que é a história do Brasil. O brasileiro tem que parar de, sabe, negar sua própria história e achar que nada nesse país presta, nada desse país funciona, sendo que ao longo da nossa história, desses 500 anos, com certeza tiveram grandes brasileiros com grandes feitos, grandes realizações. A gente não pode se tornar a Globo, que pega o indicado ao Nobel para transformá-lo em o ex-ministro da ditadura. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E só para terminar aqui, os deputados do PL, né, estão prevendo um projeto para tentar dar uma anistia para Bolsonaro, né? Meio que derrubar, né, a ficha suja então, de qualquer pessoa que não tenha sido condenada por crimes de corrupção. É basicamente isso. Acham que não vai prosperar, mas eu acho que a tentativa nunca é demais, né? E quem sabe os deputados nos surpreendem. Jair, né? Bolsonaro é sempre um saquinho de surpresas. Quem acompanhou aí sabe muito bem. O que vai acontecer não vai, só o tempo dirá. Mas vou deixar para amanhã as questões sobre a reforma tributária. Questões interessantíssimas. Só uma notícia para a gente não ficar sem falar de reforma tributária. Só uma. Só essa daqui, ó. Só essa. Abras recebe com surpresa reforma tributária sem isenção para a cesta básica. A reforma tributária dos amigos do Dilma não está pensando na cesta básica? A Abras é a Associação aí Brasileira de Supermercados. Eu espero que o preço dos alimentos não suba. Dilma, fala para os teus Dilmetes aí, né, os lulistas, né, botarem a mão na consciência. Tá ali também, ó. A Associação Brasileira de Supermercados critica a proposta por não incluir a isenção de tributos para alimentos básicos. Dilma. Bate o print aí e manda pro teu amigo essa notícia. Falei, irmão, cobra o deputado de esquerda aí pra isso aqui não acontecer. Cobra o deputado de esquerda também. E, enfim, vou mandar todos os vídeos que eu dei play lá no canal do Telegram. Se gosta do meu trabalho, posta no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Astro Brasileiro, kimpai.com/br e compartilha o vídeo, né? Espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!